Olá, seja muito bem-vindo ao Paddock Sprint deste domingo, dia 23 de fevereiro. Meu nome é Vicente Suela, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Claro que antes de começarmos o programa aqui, eu faço aquele pedido de sempre, está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo também, deixe também o seu comentário aí, que queremos saber qual é a sua opinião sobre o tema, os temas que vamos abordar aqui neste programa. E, cara, também, se você está acompanhando a gente pela GPTV, compartilhe aí com os seus amigos, né? Manda para eles a foto da sua televisão, convide eles a acompanhar também a GPTV, que é o canal que, com apenas um mês, é o que mais cresce no Brasil. Estamos na LG, estamos também na TCL, na Soplay, em breve também em outras plataformas. Vamos falar sobre automobilismo, obviamente, esporte a motor de maneira em geral, mas principalmente a Fórmula 1 é o nosso tema principal de hoje, já que estamos quase retornando aí com a temporada, né? 2025 está prestes a começar. A primeira corrida está agendada para o dia 16 de março, lá na Austrália, mas esta semana, agora a próxima, que começa nesta segunda-feira, já teremos os testes de pré-temporada, né, lá no Bahrein, dias 26, 27 e 28, então teremos ali as primeiras impressões dos carros, né, qual equipe começa mais forte, será que alguém vai esconder o jogo, né, nesse início de campeonato? McLaren, Ferrari surgem como as favoritas, talvez por terem sido as duas primeiras colocadas no ano passado, e a Red Bull, como é que começa o ano? Na semana passada, na terça-feira, as equipes apresentaram as pinturas, né, para o campeonato, um evento todo pomposo lá em Londres. Foi bem legal, né, surpreendeu bastante todo mundo que acompanhou. Mas vamos falar hoje de um assunto, obviamente, que é Lewis Hamilton, que continua sendo o principal destaque desse início de temporada. Vamos falar da Aston Martin também, Carlos Sainz e muito mais. Então, mais uma vez, eu te convido para acompanhar o nosso programa. Vou chamar aqui à mesa, com enorme prazer, Guilherme Blois. Gui, é um prazer ter você aqui comigo pela primeira vez que a gente faz um programa junto aqui no Grande Prêmio. E antes de passar a bola para você, eu vou puxar um pouco o nosso assunto aqui do dia, porque Fernando Alonso, né? Sempre ele, Fernando Alonso, trazendo muitos assuntos, muitas polêmicas para nós em todas as temporadas, né? Sempre rendendo muito assunto na Fórmula 1, Fernando Alonso. Tomara que fique por muito tempo ainda para dar essa alegria para a gente. Mas durante o evento de apresentação das pinturas na semana passada, né, durante a coletiva de imprensa que tiveram com os pilotos, que aconteceu com os pilotos antes do evento em si, o Alonso foi questionado sobre a chegada do Adrian Newey e também a chegada do Lewis Hamilton à Ferrari. Para dividirmos aqui os tópicos, né, para chegarmos até onde nós queremos chegar, enfim, primeiramente o Alonso falou da chegada do Hamilton à Ferrari, o duelo que ele vai ter com o Leclerc por lá, e ele garantiu que não é tão certo assim que o Lewis vai conseguir vencer o Leclerc no primeiro ano, né, porque ele acha que vai ser difícil, porque tudo depende de conhecer a equipe, e Leclerc já está na Ferrari há muito tempo. É mais uma questão de adaptação ao carro do que qualquer outra coisa. Então, primeiro, Gui, eu te pergunto, você concorda com o Alonso nessa afirmação? O que você espera desse duelo Hamilton-Leclerc? Você acha que o Hamilton vai chegar chegando, Leclerc vai aceitar, né, o Hamilton chegar já com esse nome que ele tem, obviamente, que é o maior vencedor de corridas da história da Fórmula 1, heptacampeão, vai querer seu espaço? Qual é que vai ser o clima ali dentro da Ferrari, Gui? Primeiro, como é que você está, meu amigo? Quanto tempo não nos vemos? Tudo bem? Espero que tenhamos um grande ano aí em 2025 com a GPTV, que já temos 2 milhões de visualizações na GPTV, então, assim, aí a tendência é só de crescimento, né? Então, a gente está muito feliz aí com os números nesses primeiros 30 dias de projeto de TV, né? Então, assim, temos margem para muito mais. E todo o time Grande Prêmio agradece a sua audiência, agradece a audiência de todo mundo que está acompanhando esse programa e a programação do Grande Prêmio ao longo das 24 horas. Somos o único canal que fala 24 horas de automobilismo. Não existe outro neste planeta Terra. Então, por favor, continue compartilhando o nosso trampo aí, que está sendo muito bem feito por todos. Primeiramente, vamos lá, o primeiro tópico do dia, né? Acho que, obviamente, Hamilton e Leclerc são, talvez,
das melhores duplas da Fórmula 1 da história, né? E com certeza deste ano também, né? Um nível muito próximo, muito alto dos dois. E eu acredito que realmente, claro, o começo de ano, os carros ainda não foram para a pista, não foram fazer classificação, corrida e coisa e tal. Então, assim, o clima está muito ameno, né? Nesse primeiro momento, né? Ali está realmente até uma questão quase que de fã para ídolo ali do Leclerc para o Hamilton, mas eu acho que quando começar a valer mesmo, a tendência é realmente ser uma dupla explosiva. Talvez não explosiva de trocar farpas um com o outro ali publicamente, mas eu acho que em pista vai ser realmente vai ser um duelo muito legal da gente acompanhar esse ano, né? E obviamente o Leclerc, que pela primeira vez na história, na sua história com a Ferrari, vai sair um pouco atrás, né? Porque ele sempre realmente foi tratado como um dos principais pupilos ali da equipe, né? E acho que dessa vez com a chegada do Lewis Hamilton vai ser uma das primeiras vezes que nós vamos ver o Leclerc nesse cenário aí. Não estou dizendo que é um cenário de segundo piloto, mas estou dizendo que é digamos, com um tratamento diferente do que ele estava sendo acostumado até então, né? A gente viu aí quando ele dividiu a equipe com Hamilton, com Vettel, com Sainz, então a gente sabe mais ou menos como a Ferrari lidou com ele nesses últimos tempos. Então, eu não acho que o Alonso, resumindo, eu não acho que o Alonso está completamente certo com relação a isso. Eu acho que tem uma pitada de ironia ali dele em relação à rivalidade que ele construiu com o Hamilton ao longo dessa sua trajetória na Fórmula 1. Todo mundo sabe como foi a temporada 2007, a gente não precisa ficar remoendo tanto isso. Ele fica remoendo tanto isso que sempre que ele tem uma oportunidade de cutucar o Hamilton, ele não perde, praticamente um centroavante goleador, né? Sempre que tem uma chance na grande área para cutucar o Hamilton, ele não perde essa oportunidade. Então, acho que não é bem por aí. Acho que o Hamilton tem talento suficiente já provado de que pode chegar chegando na Ferrari, né? Vai depender muito mais da Ferrari do que deles, né? Do que a Ferrari vai entregar como carro. A Ferrari já disse que está trazendo um carro para 2025 99% novo, né? Então, assim, a ver o que o Federico Vasseur e seus Blue Caps podem entregar para Hamilton e Leclerc ao longo desse ano, né? É uma equipe que, obviamente, já chama atenção por si só pela história, mas acho que com uma dupla como Hamilton e Leclerc tem os holofotes todos apontados para si, né? Então acredito que realmente nesse primeiro momento, acho que o Hamilton sai um pouco na frente muito mais pela experiência que ele tem na Fórmula 1 do que necessariamente com o carro. E a gente vai ver isso, vai ter esse primeiro teaser aí essa semana, a partir de quarta-feira, nos testes de pré-temporada, de como vai ser esse casamento Hamilton e Leclerc, com um novo carro, com a SF25, e até a Austrália tem ainda, querendo ou não, ainda tem mais 3 semanas até o GP da Austrália, né? Então, tudo pode mudar até lá. Né? Acho que foi mais uma cutucada do Alonso em cima do Hamilton do que qualquer outra coisa, nesse primeiro momento, pelo menos. Bem, a verdade é que a situação da Ferrari não é nada fácil, né? Que a gente tem ali, obviamente, o Leclerc que já está há algum tempo na equipe, e 2025 promete ser o ano que, de fato, o Leclerc vai ter condições de ser campeão, buscar o título desde o início, né? Porque a Ferrari, nos últimos anos, não conseguiu acompanhar ali o ritmo da Red Bull, né? Desde que o regulamento novo entrou em vigor. Em 2022, ali, teve início de campeonato bom, mas depois a Red Bull conseguiu evoluir mais, então o Leclerc acabou cometendo alguns erros também, mas a Ferrari não conseguiu evoluir muito com o Binotto, naquela época indo como chefe de equipe. E aí, quando o Vasseur chegou em 2023, né, a equipe melhorou, 2024 foi vice-campeã, 14 pontos atrás apenas. Então, chega para 2025 prometendo muito, prometendo já brigar pelo título desde o início, porque no ano passado não foi assim. Vai lembrar que em 2024 a Red Bull começou ainda, né, à frente das rivais, só a partir do GP de Miami ali, que realmente a McLaren, depois a Ferrari, que sofreu também com as atualizações no GP da Espanha, conseguiu se aproximar um pouco mais ali da Red Bull e até, né, obviamente, ultrapassar ali no final do campeonato. Então, o Leclerc é uma situação complicada, diferente do que ele vinha com o Sainz, que o Sainz ele é um bom piloto, tá? Não está no mesmo nível, ao meu ver, de Leclerc, de Russell, né, e muito menos de Verstappen, e também muito menos de Lewis Hamilton. Então, já sabíamos ali na Ferrari que o Leclerc ele era o favorito, que ele era o primeiro piloto. Apesar de não ser publicamente dito isso,
já tinha aquela expectativa, todo o público já sabia que era assim que funcionava. E com o Hamilton agora é diferente. A Ferrari tem esse comprometimento com o Leclerc, né? O Hamilton está chegando aí aos 40 anos de idade, né? Com 40 anos, ou seja, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar na categoria ainda, né? Quando ele vai se aposentar, mas o fato é que o Leclerc vai continuar por um bom tempo na Ferrari, se ele quiser. Acredito que ele é o projeto da Ferrari desde há algum tempo e vai continuar sendo no futuro para voltar aos tempos de glória. E até o próprio Federico Vasseur disse que ele não espera que essa lua de mel entre os pilotos dure muito tempo. Ou seja, ele sabe que é inevitável que haja ali algum atrito em determinado momento. Foi assim também com o Hamilton e o George Russell na Mercedes, que o Russell chegou a derrotar o Hamilton em 2 oportunidades, se não me engano, né, 2022 e 2024, mas claro que houve algumas questões ali, o Hamilton testava mais coisas no carro, né, se sacrificou um pouco mais, mas também o Hamilton também não estava motivado, e é sobre isso que eu quero falar com você, Gui, a motivação do Hamilton. A gente sabe que desde 2021, aquele duelo com o Verstappen, né, até o GP de Abu Dhabi, última volta ali e tudo mais, o Hamilton de 2021 para cá, ele piorou, na sua opinião? Para mim, assim, eu não sei se ele piorou, não sei se a idade fez ele se tornar um piloto menos habilidoso, vamos dizer assim. Ao meu ver, ele continua tendo as mesmas capacidades. A questão é que a queda da Mercedes influenciou muito, obviamente, na motivação dele e, consequentemente, nos resultados que ele alcançou depois. Então, a minha pergunta é, como você vê o Hamilton chegando agora? Ele disse que mesmo se conquistar o 8º título, ele quer continuar correndo na Fórmula 1 por mais alguns anos. Ou seja, obviamente ele quer esse campeonato para ser o único a ter 8 campeonatos na Fórmula 1, mas parece que a motivação dele vai muito além. Parece que ele realmente está revigorado agora, ele realmente está se sentindo assim, um garoto novamente chegando à sua primeira equipe na Fórmula 1, querendo mostrar serviço. Então, como você vê o Hamilton chegando, como isso vai influenciar a relação dele com o Leclerc, com a equipe, ele vai querer mandar, vai querer impor ali ele como primeiro piloto, vai respeitar mais o Leclerc, e como você acha que o Leclerc vai se comportar? Igual ao Russell, por exemplo, né, ou vai respeitar um pouco mais na pista, vai ter ordens de equipe em algumas situações. Como você entende o panorama geral da Ferrari, tomando como base essa motivação do Hamilton? Acho que o Hamilton está como um garoto novo numa escola nova, né? Como a gente começando um emprego novo, né? A gente realmente chega num lugar novo de trabalho plenamente motivado, querendo mostrar serviço, querendo ali botar as nossas ideias para jogo e tal. Então, acho que realmente eu vejo o Hamilton nesse cenário, nessa chegada à Ferrari. Foram mais de 11 anos na Mercedes, né? Acho que ele já estava totalmente saturado de tudo, né? Com relação à estrutura da equipe, né? A Mercedes também sentou muito no octacampeonato consecutivo de construtores ali e realmente achou que em determinado momento, só com o nome ia realmente se colocar novamente no topo da Fórmula 1, e a gente viu que não foi bem assim, né? Tem que trazer ideias novas, tem que remodelar as coisas, e a Mercedes demorou muito para fazer isso, e o Hamilton foi dizendo isso ao longo de 2024, né? Foi deixando isso muito claro em algumas entrevistas, de como ele estava se sentindo muitas vezes deslocado, muitas vezes ali preterido ali de não ter sido ouvido em determinadas corridas. Então, assim, acho que era fim de relacionamento mesmo, assim, não tinha muito o que fazer além de parar arestas longe um do outro, né? Acho que é assim que realmente eu vejo, é praticamente como um casamento, alguma coisa nesse sentido, né? Chega num determinado ponto que pode ser estafante para as duas partes, e o melhor a fazer é se separar. Eu acho que nesse cenário é o que eu vejo, né? Como o Hamilton chega à Ferrari, né? A Ferrari a gente sabe que a Ferrari promete bastante em relação às estratégias, né? É conhecida realmente por ordens de equipe meio estapafúrdias, né? Trocas de pneus confusas, né, em horas erradas, ali sempre dá um probleminha ou outro. Então, eu particularmente espero que isso deixe de acontecer em 2025, né? A Ferrari pare de ser motivo de chacota, de piada nesse sentido, porque é uma equipe muito grande, com um nome muito forte na Fórmula 1, e realmente não cabe a um time como esse fazer as pataquadas que vem fazendo nos últimos anos em relação a troca de pneus, estratégias e coisas do tipo, né? Eu acho que
eu imagino que a Ferrari deva respeitar o nome Ferrari, né? Acho que respeitar o seu criador, né? As coisas todas, né? Respeitar toda a sua história. Acho que realmente vale muito a pena fazer isso nesse momento e acho que 2025 é o ano. Né? Acho que é o ano de fazer isso e chega de virar piada entre os torcedores, né? A Ferrari é muito grande para isso. E com relação a ordens de equipe, o Hamilton chegando, eu não sei se vai dar para saber se ele vai fazer isso, né? Eu acho que ele vai se impor ao longo do ano, né? Ao longo um bom carro, ele vai impor os resultados, ele é muito rápido, né? Ele vai enfrentar um piloto, talvez o melhor piloto de classificação do grid atual da Fórmula 1, que é o Leclerc, né? Então, assim, vai ser um embate interessante para a gente ver também nessa temporada com os dois dividindo a garagem ali da Ferrari. Então, acho que tem bastante coisa para a gente avaliar ao longo do ano e, nesse momento, assim, a gente só alimenta expectativas, né? A gente vai ver em breve já na pré-temporada, na sequência no GP da Austrália. Então, quando começar a perna europeia, aí realmente vai ser um cenário que a gente vai ter mais condições de avaliar em que condições chegou o Hamilton para 2025, como vai ser o relacionamento dele com o Leclerc e esse tipo de coisa. Perfeito, então, Gui. Partindo agora para o nosso segundo bloco desse primeiro assunto, a gente vai para o Adrian Newey na Aston Martin agora, porque o Alonso, né, ele falou sobre a chegada de Adrian Newey na Aston Martin, ele falou da importância de Adrian Newey. O Alonso também tem hora que ele é meio bipolar, né, porque na mesma coletiva de imprensa lá no evento, que ele falou que estava pessimista para 2025, dizendo que o objetivo da Aston Martin era igualar 2024, ou seja, ser quinto colocado no Mundial de Construtores. Algumas perguntas depois do mesmo evento, ele falou que estava otimista, que a equipe está evoluindo com toda a estrutura que o Lawrence Stroll está fazendo lá, com a fábrica nova, né? Está otimista com o carro e acredita que eles podem alcançar as equipes do top 4 ainda em 2025. E até mesmo o Andy Cowell, né, que é CEO e o novo chefe da equipe, no lugar de Mike Crack, também falou que está otimista com a equipe, com as mudanças, enfim, a Aston Martin realmente parece estar revigorada para 2025, a equipe foi apenas a quinta colocada em 2024, mas muito abaixo em desempenho e em número de pontos do que fez em 2023, quando começou muito bem a temporada, o Alonso conquistou 8 pódios naquele ano, mas a equipe não conseguiu manter o bom desempenho e acabou caindo, né, na tabela. E aí, para 2025, fica toda essa questão, o que esperar da Aston Martin, será que vai entregar algo em 2025, está focando em 2026? E aí vem a chegada de Adrian Newey no início do ano passado, houve o anúncio da contratação, mas ele não começou a trabalhar na equipe ainda. Vai começar, se não me engano, agora no dia 1º de março, né, no próximo sábado, então, que vai começar realmente a trabalhar. E Lawrence Stroll disse que o foco do Newey é em 2026, mas sabe que ele vai querer também dar uns pitacos ali no AMR25, que é o carro de 2025. Então, Gui, o próximo assunto é sobre Adrian Newey. O que você acha que ele pode trazer para a Aston Martin? Você acha que a chegada dele, obviamente, indiscutivelmente, tem um impacto muito forte na equipe, nas pretensões da equipe para os próximos anos, mas você imagina que ele vai chegar movimentando mais a equipe em 2025 ou o foco realmente está no novo regulamento no ano que vem? Um pouco dos dois, né? Acho que realmente ele já vai dar os seus palpites aí no desenvolvimento do carro ao longo da temporada 2025, né? O regulamento permite isso, levar atualizações para as corridas ao longo do ano. Obviamente, não vai dar para refazer tudo, mas dá para mexer já em algumas coisas, mas a chegada dele, o impacto da contratação do Newey para 2026, eu acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Talvez a Aston Martin vai ser a equipe que mais que vai ocupar, por exemplo, o lugar da Ferrari em 2025, né? A gente vai apontar bastante nossos holofotes, nossas análises e coisas do tipo para o carro de 2026 da Aston Martin, porque a gente espera isso de um engenheiro que entregou muitos títulos na Fórmula 1, né? São mais de 10 títulos aí de construtores e de pilotos aí. É um engenheiro que tem muita história, que tem muito know-how, que tem muito conhecimento, que é a moda antiga, né? Faz o carro ali na pranchetinha e tal, não tem nada, não é muito afeito às tecnologias disponíveis para atualmente, né? Gosta realmente de desenhar na prancheta. Eu acho que vai ser um personagem interessante para a gente observar mais em 2026, para ser bem sincero, né? Acho que ele vai trazer algumas ideias ali ao longo da temporada de 2025, mas
obviamente, o foco é o ano que vem, porque quando muda o regulamento, muda a estrutura dos carros, muda tudo. E realmente quem tiver uma grande sacada aí pode largar na frente, como a gente viu a Mercedes em 2014, viu outras equipes fazendo isso quando nas mudanças de regulamento ao longo da história da Fórmula 1. Então, acho que a gente vai esperar do Newey a grande sacada. E eu acho que o Alonso também está esperando essa grande sacada para seguir na equipe, né? Para seguir, não, senão acho que realmente ele já estaria fora do grid da Fórmula 1, não fosse essa paciência toda em ver o que a Aston Martin pode entregar para ele, né? Então, acho que penso que nesse primeiro momento o foco todo vai estar apontado para a temporada que vem, com alguns palpites aí no AMR 25 desse ano, né? Aston Martin, inclusive, que vai lançar seu carro, né? Daqui a pouco, né, Vícia? Por volta das 2 da tarde aqui no Brasil, a gente, quando o programa for exibido, já vai ter passado isso, a gente já vai conhecer o carro da Aston Martin para o ano que vem, então acho que tem uma expectativa de melhora de resultado, né? Quem sabe brigar ali com Mercedes, que foi a quarta colocada na temporada passada. Vamos ver. Acho que mais, para mim, 2026 é o ponto focal. Então, Gui, chegamos à grande questão desse primeiro tema. A gente comentou aqui sobre, brevemente, a chegada do Hamilton à Ferrari, o relacionamento dele com o Leclerc. Comentamos também sobre o Adrian Newey e o impacto que ele pode ter na Aston Martin em 2025 ou só em 2026, porque o Alonso também foi questionado sobre os dois, como a gente bem mencionou aqui, e deu uma declaração. Ele foi questionado: quem vai ser mais impactante na Fórmula 1 2025? Qual contratação tem mais impacto? A de Newey ou a do Lewis Hamilton? E o Alonso respondeu o seguinte: Newey sempre terá mais impacto do que qualquer piloto. Ele é um espírito livre. Não se pode dizer a ele o que fazer. Se puder nos dar uma mão em 2025, ótimo. Se quiser só trabalhar em 2026, tudo bem também. Afinal, isso vai significar que ele tem ideias claras e não vai querer desperdiçar um único dia. Ou seja, para Fernando Alonso, a chegada de Newey à Aston Martin tem mais impacto do que a chegada de Hamilton à Ferrari. Obviamente, são posições distintas, né? Bem diferentes. Um está no corpo técnico, desenvolvendo o carro em si, e o outro é o piloto. Eu te faço a pergunta, Gui, de R$1 milhão. Quem tem mais impacto, Gui? Adrian Newey ou Lewis Hamilton? Qual foi a grande contratação da Fórmula 1 em 2025? Bom, vamos lá. Eu acho que vou fazer uma analogia aqui. Não precisa nem dividir a tela, Carol. Acho que queria dividir essa com o Vista também. Digamos, vamos trazer para o futebol. O Newey seria o Guardiola e o Lewis Hamilton seria o Erling Haaland, né? Talvez o melhor centroavante do mundo atualmente. Qual deles tem mais impacto na contratação para o seu time hoje? Olha, falando do meu time, qualquer um serve, né? Porque qualquer jogador que estiver chegando no Vasco nesse momento, eu estou aceitando de ir. Muito bem. Mas eu entendo a analogia, eu entendo o que o Alonso disse, eu entendo a importância de ambos. Só que se for chegar a fundo, o atual momento das duas equipes, eu acho que o Newey tem um impacto maior na Aston Martin neste momento, porque a equipe está precisando desenvolver, crescer na Fórmula 1. Eu acho que ele pode dar esse toque ali que vai ajudar a equipe. Enquanto o Hamilton é extremamente importante para a marca Ferrari, para o peso que a Ferrari tem, para os fãs que ele está levando para a Ferrari, para o dinheiro. Só que, obviamente, o Hamilton não pode ser substituído por qualquer outro piloto. Mas a Ferrari já está mais encaminhada do que a Aston Martin. Então, acho que um piloto ali que não fosse o Hamilton, sei lá, vamos supor que o Sainz continuasse, ou que venha fosse um George Russell, eu acho que conseguiria entregar bons resultados também. Mas sem, obviamente, tirar, né, o peso do Hamilton chegando à Ferrari. Bom, acho que é bem por aí. Eu trouxe essa analogia do futebol porque realmente a gente está falando de, talvez, o melhor engenheiro do mundo com o melhor piloto do mundo, né? Então, acho que essa comparação vai depender muito do que você precisa. A Aston Martin, nesse momento, precisa de um carro, né? Precisa de um carro para justificar o investimento que é feito na Fórmula 1, né? É uma marca muito, muito forte no meio automotivo, né? Não é só, então, até então, a Aston Martin não fez jus ao nome que tem, né? Não estou nem falando de esporte, estou falando de mercado mesmo, né? Acho que você trazer uma marca como a Aston Martin, você não vai trazer uma marca como essa para passar vergonha, talvez num campeonato de competitivo como a Fórmula 1 à toa, né? Então, acho que realmente
o Alonso acerta nessa análise aí. Eu acho que realmente o Newey, nesse momento, ele é mais impactante e talvez mais importante que o Hamilton, de fato, num projeto de Fórmula 1, né? O Hamilton chega à Ferrari num casamento perfeito, né? São duas marcas muito fortes, né? De publicidade, de venda de venda de carro, né? Acho que o Hamilton pode impactar muito as vendas da Ferrari aí ao redor do mundo. Então, é um nome, claro, é um nome importante, né? Chega com know-how, chega com experiência, chega com 7 títulos. Eu ia falar 8, ó, já estou prevendo 2025, mas chega com 7 títulos conquistados, né? Não é à toa, né? Que é o que talvez fosse o nome procurado pela Ferrari para alavancar todos, alavancar o seu projeto de Fórmula 1, seu projeto de marca, seu projeto no modo geral. Mas a Aston Martin precisa dele, precisa de um cara desse tipo. E eu acho que o Newey pode ser esse cara. O problema da Aston Martin é que assim, o Alonso com certeza vai se beneficiar de um grande carro construído por ele, mas o segundo piloto a gente não sabe o que vai fazer, né? A gente sabe que para você conquistar título de construtores é importante que os dois pilotos tenham boas atuações, estejam muito regulares, conquistem pontos sempre que possível, e a gente sabe que só um deles tem condições de fazer isso ao longo de 24, 25 corridas. A gente nunca sabe quantas corridas vão ter no calendário da Fórmula 1, mas a gente sabe que o Alonso tem condições de entregar muitos pontos com um carro bem construído. O parceiro dele talvez não seja bem assim, e eu acho que o projeto da Aston Martin também passa muito por isso, né? Acho que realmente tem que levar em consideração o segundo piloto. A gente já falou isso aqui algumas vezes, porque é só assim que você consegue um título de construtores. Antes de passar para o segundo assunto, só para a gente fechar um pouco aqui, que a minha opinião e a do Gui, a gente percebeu que é a mesma, para não deixar nenhum mal entendido em quem está ouvindo a gente não está minimizando, mais uma vez eu reforço isso, o peso e a chegada do Hamilton. É fato que o Hamilton tem muito mais chance de levar um título para a Ferrari do que o Carlos Sainz. Isso é indiscutível, né? O Sainz ele conseguia entregar bons resultados com a Ferrari, né? Venceu ali tantas corridas, pódios e tudo mais, mas o Hamilton é muito mais potencial, muito mais talentoso, tanto que é heptacampeão. Então, se a gente for analisar quem tem chance de vencer um campeonato com a Ferrari, é claro que o Hamilton tem muito mais peso, muito mais chance disso acontecer. Então, é um peso, sim, indiscutível isso que a gente está falando. Só que o Newey chegando na Aston Martin é um projeto mais de futuro, né? Principalmente com o novo regulamento se aproximando. Então, em 2025, quem é mais importante? Eu acredito que o Hamilton, porque a Ferrari tem um carro melhor e a equipe entre a Ferrari e a Aston Martin que tem chance de ser campeã. Então, o Hamilton traz um peso para ajudar a impulsionar a Ferrari em 2025. Para 2026, quem é mais importante? Aí eu começo a analisar o Adrian Newey como mais importante. Por quê? Quem vai projetar um carro melhor para o novo regulamento, que é determinante para descobrir qual vai ser a ordem de forças no ano que vem? O Adrian Newey tem muito mais potencial de projetar um carro do que o Lewis Hamilton. Então, olhando para o futuro, né, obviamente, o Newey, para mim, tem mais importância do que o Hamilton na Ferrari, olhando do ponto de vista da Aston Martin, beleza? Não do esporte em si, que o Hamilton, obviamente, na Ferrari, pro esporte faz muito bem, muito melhor, porque traz mais audiência e tudo mais. Muita gente que deixou de acompanhar a Fórmula 1 volta por causa do Hamilton agora. Então, é outro assunto. Em questão do ponto de vista das equipes, olhando para o futuro, a Aston Martin, né, ela pensa no Newey para começar 2026 com o pé direito e ter chance de ser campeã. E aí, depois disso, se a equipe realmente tiver um carro bom, aí vai depender também dos pilotos. E aí que entra a contratação de piloto talentoso, talvez o Lance Stroll vá embora, né? O Alonso aposente, e quem vai? Aí nessa questão, nesse ponto, eu acho que é importante a Aston Martin pensar no Verstappen, que está sendo cogitado há algum tempo, no próprio Hamilton, talvez, que eu não acredito que vá sair da Ferrari para outra equipe, né? Eu acho que ele aposenta direto, mas é essa questão que eu estou falando, né? Os momentos das equipes, cada um tem a sua importância, mas visando o novo regulamento, eu acho que Newey traz para a Aston Martin uma vantagem que o Hamilton não consegue levar para a Ferrari. O Hamilton depende de um carro bom da Ferrari no ano que vem, já considerando, para ser campeão. O Newey é quem vai projetar esse carro da Aston Martin para quem estiver no volante ali ter a chance de ser campeão. Então, só para deixar claro aqui como é que é a nossa opinião, para não dizer que a gente está menosprezando ou diminuindo qualquer um dos dois. Indo para o nosso segundo... Pode falar. Só para complementar, né? Ambos tiveram bastante investimento financeiro para trazer para os seus respectivos projetos, né? Tanto o Newey quanto o Hamilton para a Ferrari.
E é aquilo, né? Em se tratando de impacto, tipo, para o presente, o Hamilton realmente é mais importante, o impacto para o futuro, o nível é mais importante, até porque não fosse isso, não custariam o que custaram para suas novas equipes, né? São pessoas, são marcas. Hoje a gente trata muito os personagens como marcas, né? São marcas que de muito valor, né? A Aston Martin não tirou o Newey à toa de um projeto da Red Bull. A gente viu o protótipo que o Newey construiu para o Endurance para a Red Bull. A gente viu esse projeto aí recentemente, no fim do ano passado. Então, assim, ali tem muito investimento, tem muito da cara do toque ali de Midas, digamos assim, do Newey, né? Então, assim, é esse cara que a Aston Martin está trazendo. Esse cara que eles estão botando todas as fichas para que, assim, se não for com esse cara, não vai ser com ninguém. Eu acho que é quase que um ultimato mesmo do projeto da Aston Martin na Fórmula 1. Se não for com esse cara, não tem como a gente continuar. Exatamente, perfeito. Indo para o segundo tema aqui, o assunto está muito bom, se deixar a gente vai o programa inteiro, mas temos que falar também de Carlos Sainz, né? Falando de Lewis Hamilton, chegou a Ferrari, ele tirou lá o Carlos Sainz, que acabou tendo de ir para a Williams, e a notícia deste domingo é que o Carlos Sainz, ele foi promovido, né, ao cargo de diretor da GPDA, que é a Associação de Pilotos de Grande Prêmio, foi fundada em 1961, foi dissipada ali em 82 e voltou realmente em 94, né, após as mortes do Senna e do Ratzenberger, já teve Michael Schumacher como um de seus presidentes, e hoje o Carlos Sainz ele virou um diretor da GPDA, assim como o George Russell, né, que é um dos principais representantes dos pilotos ali. Então, o Carlos Sainz, o George Russell e a Anastasia Fowler, né, acredito que seja essa a pronúncia correta do nome. Então, o Carlos Sainz, que já tem 30 anos de idade, chegando em sua 11ª temporada, acredito, na Fórmula 1, ele começou em 2015, se eu não estou enganado, ou seja, um piloto muito experiente. E a situação do Carlos Sainz é um negócio muito curioso, né? Porque, como eu já disse aqui no início do programa, eu não vejo na mesma prateleira de outros pilotos, como Leclerc, como Russell, Verstappen, Hamilton, muito menos. Mas ele é um piloto muito respeitado dentro da categoria, né? Ele já foi da McLaren, ajudou no projeto de reestruturação da McLaren, foi para a Ferrari, fez a mesma coisa na Ferrari, e aí agora foi para a Williams para tentar fazer a mesma coisa com a Williams, com o Alexander Albon, pegar esse projeto ali do James Vowles, que está trabalhando na equipe. E aí chega num carro que é importante na Fórmula 1, que é ser diretor da GPDA, que tem essa função de realmente liderar esses assuntos mais polêmicos, mais sérios da categoria, né? O próprio George Russell, que era o principal nome até então, né? Agora vai dividir essa tarefa aí com o Carlos Sainz, disse no ano passado que ele não imaginava que era um cargo tão político, né? Então, o cara chega como diretor da GPDA e não imagina que vai ser um cargo político, ele está um pouco perdido ali. Mas, enfim, é um cargo de muita responsabilidade em si, que agora o Carlos Sainz, que é 3 anos mais velho que o Russell, ele tem mais experiência de mais anos na Fórmula 1, chega para ocupar, e um momento importante, que tem toda essa polêmica envolvendo a FIA, a questão dos palavrões, né, também a questão um pouco de não poder se manifestar politicamente, religiosamente, a FIA também está bloqueando um pouco ali os pilotos, teve a questão dos palavrões recentemente, as multas que vão ser impostas, a perda de pontos também no campeonato que pode vir a acontecer caso os pilotos fujam um pouco do que a FIA estabeleceu ali. E os pilotos ainda em si não responderam, né? Eles estavam de férias, disseram que iam responder quando voltasse a temporada, mas não tivemos uma resposta oficial, vamos dizer assim, da GPDA, embora alguns pilotos comentaram ali durante o evento em Londres, dizendo que é um absurdo, que passou do limite, que é desnecessário. E aí, Gui, eu te pergunto, antes só tinha o George Russell à frente desse grupo, e agora nós temos o Carlos Sainz. Então, olhando para a experiência dele, né, na Fórmula 1, o respeito que ele tem na categoria, e essa situação com a FIA, não só os palavrões, mas todas as polêmicas que apareceram desde que o Mohamed Ben Sulayem assumiu o cargo de presidente, qual você acha que é essa importância do Carlos Sainz, né, essa chegada dele para ocupar esse cargo de diretor da GPDA? Eu acho que é um nome importante, né? Importante no grid, que tem muita relevância, e eu acho que para se propor a um cargo político como esse, né? Embora o Russell não soubesse disso, mas obviamente é um cargo importante, né? Acho que ele realmente talvez seja uma das vozes bem importantes da Fórmula 1 aí para ocupar esse cargo, né? A GPDA, que curiosamente, aliás, é presidida por Alexander Wurz, né? A gente
um piloto austríaco aí do fim dos anos 90 ali, guiou a Benetton por alguns anos, né? Acho que fica a curiosidade aí para saber quem é o presidente da associação, né? É um piloto que está envolvido também na construção de pistas aí na Arábia Saudita, está ajudando nesse projeto também, né? Então, tá um nome que também tem os seus percalços aí, digamos, na Fórmula 1. Mas acho que o Sainz, como diretor ali, junto com o diretor e cabeça pensante da associação, junto com o Russell, eles vão ter que trabalhar bastante essa questão das punições que a FIA está está impondo, né, para essa sequência da temporada, para esse início, para esse ano, né, com relação aos palavrões, com relação ao que vai ser dito ou não no rádio, coisas do tipo, né? Então, acho que ele chega com esse primeiro pepino aí para resolver, né? E a gente sabe que terão outros ao longo do ano, né? A FIA, sob a presidência do Ben Sulayem, está sendo bastante criativa, digamos assim, nas suas regras e gerando bastante polêmica, né, bastante repercussão entre os pilotos, né, a gente vai ter aí, sei lá, digamos, um problema de subir na zebra, por exemplo, né, que é uma coisa que exclui perda de tempo, que os pilotos têm tempos excluídos aí na classificação quando passam dos limites de pista, essas coisas todas, as punições aplicadas por conta disso, né? Então, assim, a gente sabe que é uma entidade bastante criativa aí, novamente, para gerar punições e, consequentemente, repercutem bastante aí. Novamente, né, o Sainz está ocupando o lugar do Vettel, né, que deixa a associação depois de se aposentar da Fórmula 1, deixa agora oficialmente o cargo que ele ocupava na GPDA. Então, acho que o nome substituído é a altura, porque realmente não vejo outro piloto no grid nesse momento que queira ocupar esse espaço, que queira ter essa voz para os pilotos do que o Carlos Sainz. Eu concordo também, acho que é um bom nome, o Carlos Sainz. Eu acho que, assim, às vezes eu fico meio surpreso de alguns outros nomes, como o Lewis Hamilton, por exemplo, não mostrar interesse, né? Eu acho que realmente não quer muito se envolver nisso, mas o Hamilton sempre foi uma pessoa que se manifestou muito em prol de tudo, sempre foi alguém muito ativista, assim como o próprio Vettel, né, que você bem citou, que deixou a GPDA quando se aposentou, e o Carlos Sainz vem agora para ocupar essa lacuna que ficou ali. Então, acho que o Sainz, esse é um bom piloto, é um bom nome para essa escolha, né? Não só pelo que ele faz nas pistas, né, que é um bom piloto, como eu disse, mas ele é um bom líder. Você vê que ele dá muito bem com os demais pilotos do grid, ele dá muito bem também com as equipes por onde ele passa, tem esse aspecto de liderança. Então, acho que será importante ele né, também liderar com o George Russell nessa questão aí da GPDA, que tem essas polêmicas vira e mexe da Fórmula 1 com a FIA, né, e que deve também surgir novas polêmicas no decorrer do ano, e muitas questões devem aparecer ainda. Então, acho que o Carlos Sainz também é uma boa opção. Partindo aqui para o nosso último assunto, do nosso Paddock Sprint deste domingo, é sobre a questão do Lando Norris, da McLaren e também da Red Bull. Por que eu estou falando isso? A Red Bull, Christian Horner, disse que que gosta da ideia de não ser favorita para essa etapa, esse campeonato de 2025, fala que isso joga pressão sobre os rivais, e a principal rival da Red Bull neste momento é a McLaren, que é a atual campeã do Mundial de Construtores, chega como uma favorita, ali com o Lando Norris, que foi vice do Mundial de Pilotos no ano passado. Oscar Piastri também, que precisa mostrar mais nessa temporada, tem um talento que todos nós sabemos que é muito talentoso, mas precisa também entregar mais resultado. Enquanto a Red Bull jogou a pressão para o outro lado, Lando Norris disse que não sente pressão. Lando Norris deixou bem claro que ele fica nervoso com as corridas, com o momento em que ele está passando na Fórmula 1, mas que ele não sente pressão de maneira alguma. Ele disse o seguinte, Gui: sei que para este ano muitas pessoas colocam a mim e a equipe como favoritas, e muitas delas acham que a pressão é algo ruim, mas para mim é exatamente o oposto, é uma coisa boa. Sempre me saí muito melhor, consegui pensar mais e me concentrar mais quando estou sob pressão. Ainda fico nervoso, sei que a pressão existe, mas minhas melhores performances geralmente acontecem quando ele está se sentindo pressionado. Bem, no ano passado ele cometeu muitos erros e perdeu muitas oportunidades quando deveria entregar resultados para se aproximar do Verstappen ali na classificação do Mundial de Pilotos, né? Tanto que o Verstappen, mesmo sem o melhor carro do grid durante boa parte da temporada, conseguiu ser campeão de maneira antecipada ainda no GP de Las Vegas,
Assim, matematicamente foi no GP de Las Vegas, mas para mim o campeonato acabou ali no GP do Brasil, aquela recuperação impressionante, e realmente quem mostrou que consegue resistir muito bem à pressão é o Verstappen em 2024. E aí, Gui, 2025, você acha que o Norris realmente vai amadurecer? Vai conseguir suportar essa pressão de entrar como favorito ao título, né, junto da McLaren, ou você vê ele sucumbindo aí mais uma vez aos adversários, principalmente agora com a Ferrari, que também, como mencionamos aqui anteriormente, chega mais forte do que em 2024. Bom, se ele não sente pressão, né, não ficou provado isso em pista em 2024. Acho que ele talvez devesse ter, ao menos, entregue mais competição ali com o Verstappen, né? A gente não viu muito bem isso, né? Muito fácil, assim, não sentir pressão com o Verstappen em quinto, sexto lugar, né? Aí é fácil também, realmente, você guiar um carro até a vitória sem o teu principal adversário próximo de você, né? Acho que realmente é uma fala, obviamente, para aumentar a sua confiança, né, perante o público, mas a gente não viu isso em pista em 2024. Tudo bem que foi o primeiro ano, de fato, que o Lando Norris disputou um título de Fórmula 1, né, em condições de igualdade com o Verstappen, muitas vezes, até de superioridade em algumas provas, mas a gente não viu ele não sentindo pressão, né, admitindo, a gente não viu essas performances melhores sob pressão, como ele disse, né? Então, assim, realmente quero ver se isso vai se provar em pista em 2025, né? Como a equipe a ser batida, com o piloto a ser batido, né? Realmente quero ver se ele vai mostrar condições de brigar pelo título aí da Fórmula 1, né? E a Red Bull se colocar como... Eu acho que a gente tem uma coisa... É quase que uma lei no esporte, vista que você, não estando num posto de favorito, você realmente se coloca, digamos, você mostra suas melhores performances, né? Você não sendo favorito é meio que uma falsa humildade, digamos assim. Ah, não, a gente joga o favorito é sempre o outro, né? A gente tem chances pequenas, essas coisas todas. E eu não gosto muito disso, assim. Acho que realmente você é uma equipe como a Red Bull de muita tradição já na Fórmula 1, mais de 20 anos fazendo parte do grid. Você já tem condições de se colocar, não. A gente pode não ter o melhor carro, mas que a gente vai brigar. Essa história de que não estar entre as favoritas é melhor porque você joga a pressão por outro lado, para mim é cascata pura, né? Eu acho que se um cara é bom, ele tem que assumir que ele é bom e ponto final, entendeu? Ele tem que vestir essa carapuça e seguir em frente, né? E tem que ser a pessoa ou o time a ser batido, né? Eu particularmente não gosto muito disso, né? Porque me causa uma estranheza muito grande ouvir esse tipo de coisa, então uma falsa humildade que a gente sabe que não existe, né? Que a gente sabe que a Red Bull vai entrar com força, vai querer corrigir o erro da temporada passada, já começou fazendo essa correção com a troca do Sérgio Pérez pelo Leon Lawson, né? Então, esse cara vai chegar com uma pressão de que, assim, você vai ter que somar pontos para nós aqui. A gente não teve um segundo piloto aqui em 2024 e por isso nós somos terceiro colocado no Mundial de Construtores. Isso não é jogar o favoritismo para o outro, né? Sabe, essa pressão interna, ela existe. E ela fica clara, né, nas declarações, né, que vão ser ditas ao longo dos anos, né? O processo de fritura da Red Bull já é conhecido no paddock da Fórmula 1. Então, assim, menos é mais, né? Fala um pouco menos e vai trabalhar. Vai corrigir o erro que foi 2024, porque chegar em terceiro lugar tendo um dos melhores carros do grid é muito pouco para uma equipe como a Red Bull. E a Red Bull vai para a temporada numa situação um tanto incomum, né? Nos últimos anos, sempre chegava 2023, chegou assim, 2024 chegou assim como favorito, e 2025 não chega como favorito exatamente por isso, né? Pela queda que ela teve no ano passado. Então, o Christian Horner, obviamente, como chefe da equipe ali, tenta tirar um pouco da pressão de cima da equipe. Ele sabe também que o RB21 é o primeiro carro sem o Adrian Newey, né? E que depois que o projetista saiu no ano passado, foi exatamente o momento que a equipe começou a cair, né? Coincidentemente. Então, claro que tenta motivar ali, tirar um pouco dessa pressão, jogar para cima das rivais, que de fato é o que ele deve fazer, porque de fato a McLaren
ela mostrou ano passado que tem capacidade de voltar a ser campeã em 2025, tanto do Construtores quanto do Mundial de Pilotos, mas precisa parar de errar também, né, que cometeu muitos erros. E o Lando Norris, eu vejo ele hoje numa situação parecida com a de Charles Leclerc há alguns anos. O Leclerc, para mim, ele é um baita de um piloto, ele é um piloto rápido, mas que tinha alguns problemas mentais, no sentido de sofrer um pouco de pressão, cometia muitos erros, quando precisava entregar realmente, aí não tinha mentalidade certa ali para entregar. A gente lembra de 2022, quando a Ferrari começou bem o campeonato, e ele cometeu, eu acho que foi no GP da França, que ele bateu sozinho quando estava liderando ali, posso estar enganado, mas ele cometeu alguns erros, e eu acho que o Norris está nesse momento, né? O Leclerc, ele amadureceu, eu vejo ele mais maduro nessa questão de mentalidade, e o Norris eu acho que vai amadurecer ainda. Ele é um piloto rápido, a gente vê isso em classificação, ele superou o Piastri, só que ele ainda precisa se acostumar com essa posição de estar em um carro vencedor. Eu acho que não caiu muito bem a ficha no ano passado, ele não esperava do ano passado já ter a chance de brigar pelo título, então ele, né, não soube sustentar muito bem essa pressão que recaiu sobre ele ano passado. Então eu espero de verdade, pelo bem da Fórmula 1, que ele tenha aprendido, tenha melhorado nessa intertemporada aí, comece 2025 melhor do que terminou em 2024, que é um piloto que tem potencial, é um bom piloto, né, virou piada em alguns momentos por ter fraquejado contra o Verstappen em algumas situações, mas ele é um bom piloto que tem mais a entregar do que vem entregando, e com a McLaren prometendo um carro melhor ainda em 2025, ele conseguirá entregar. Gui, rapidamente então, hein, pra gente fechar aqui o nosso Paddock Sprint de hoje, a pergunta que sem explicação nenhuma, Gui, só quero saber a ordem. A pré-temporada começa nessa semana, claro que a pré-temporada é pré-temporada, temporada é temporada, né, treino jogo é jogo, talvez algumas equipes escondam ali algumas coisas, mas o que você espera da pré-temporada? Quem você acha que vai começar mais chamando a atenção ali? Realmente a McLaren? Você acha que a Red Bull vai surpreender ou não vai surpreender? A sua opinião sobre o top 3 ali na ordem da pré-temporada, para a gente começar a esquentar já os motores para o que vem pela frente. Eu acho que a gente não deve fugir muito de McLaren, Ferrari e Red Bull, do top 3. Tem algumas equipes aí que eu quero, que me chamaram a atenção aí, que estão falando bastante que encontraram os problemas no carro anterior e realmente vem com uma atualização muito forte para o bólido desse ano, né? Estou falando de Williams, estou falando de Haas, que estão realmente dizendo aí a torta e a direito que ganharam terreno, né? Que ganharam novas peças, vem com um pacote interessante de atualizações. Então são duas equipes aí que eu vou ficar de olho aí para essa pré-temporada e para a sequência no primeiro GP da Austrália lá no dia 16 de março. Mas acho que num primeiro momento não teria muito como fugir da top 3 do ano passado, né? McLaren, Ferrari e Red Bull. A gente vai ter a curiosidade de ver como vai ser a Mercedes, né? Com uma dupla de pilotos nova, né? Ver qual vai ser o rendimento do Kimi Antonelli, o que eles vão poder, que ele vai entregar. E, obviamente, tem o Bortoleto aí na Sauber. Eu acho que também vai ligar nosso radar aí para ver como vai ser a performance do brasileiro aí na volta do Brasil ao grid da Fórmula 1, que depois de quase mais de 7 anos, né? Poderoso. Então é isso aí, pessoal, fechando aqui o nosso Paddock Sprint, lembrando que a pré-temporada da Fórmula 1 acontece nos dias 26, 27, 28 de fevereiro, acho quarta, quinta e sexta, né, dessa próxima semana, e você acompanha tudo no grandepremio.com.br, vão ter também muitos vídeos aqui da nossa equipe no YouTube, muitos programas também analisando cada uma, né, das equipes na pré-temporada, então fique ligado no YouTube, nas redes sociais, comandado aqui pela nossa querida Carol, que está nos bastidores também, na GPTV, não se esqueça. E, claro, por último, chamar a atenção para o nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além de clube de descontos, que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. Temos também aulas de inglês, aula fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Aponte seu celular para o QR Code na tela e escolha seu plano Pole, por R$ 9,99 por mês, Hat-Trick, R$ 29,99 por mês, ou Grand Chelem, por R$ 69,99 por mês. Na descrição também você vai encontrar um link para ter mais informações. Ficamos por aqui, foi um prazer, Gui, então, comentar com você sobre Newey, Hamilton, McLaren, Red Bull,
Sempre um prazer ter você aqui com a gente no Paddock Sprint. Agradeço a Carol também mais uma vez e nós nos vemos no próximo programa.